Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você, ok? No seu conhecimento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que fala assim: Quando chegou o dia do Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por essas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do Espírito dava a cada pessoa. Estava morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. Todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender, na sua própria língua, o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar a nossa própria língua? Nós somos da pátria, da Média, do Elão e da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus, outros são convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos nós estamos ouvindo essa gente falar na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estávamos admirados sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta chamou a... Desculpa, vou ler de novo. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz alta começou a dizer à multidão: meus amigos, judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse: é isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias eles também anunciarão as minhas mensagens. Em cima, no céu, farei com que pareçam coisas espantosas. Embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo, nuvens e fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por vontade própria e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmo assim o mataram por mãos dos homens maus e crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque ele estava do meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente
e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me enche de alegria. E Pedro disse mais isso. Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Este grande líder morreu e foi sepultado, e o túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia que o Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, a qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que ponhas os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo aos ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e todas as suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Somente até aqui. O Espírito Santo é lindo, né? Ele tem o poder de nos fazer enxergar as pessoas e as situações de uma forma diferenciadas. Então, seja você o filho que busca a presença do Pai, para o Espírito Santo poder habitar em ti e você começar a ter um outro modo de visão perante o seu processo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo, que nos dá graça de enxergar de uma forma diferente pessoas, lugares e situações pelo qual passamos. Então, quanto mais você desenvolver o seu relacionamento com o Senhor, mais o Espírito Santo se fará presente na sua vida, mediante a sua confissão, ok? De reconhecimento de Jesus. Porque o Espírito Santo só habita em nós quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E reconhecemos que Jesus é Filho de Deus. Então, o Espírito Santo é um presente que Deus te dá. Vamos botar dessa forma? É um acréscimo. Além de você ser morada de Cristo, o Espírito Santo vem para te ajudar e auxiliar no seu processo de cura e libertação com o Senhor. Só que o Espírito Santo só habita em lugar limpo. O que isso quer dizer? Se você estiver no pecado, o Espírito Santo não está contigo. Mas para você tê-lo na sua vida, será preciso abrir o acesso para Deus curar, sarar, lapidar, moldar, ok?
E ao mesmo tempo você vai estar sendo limpo, liberto, curado para o Espírito Santo habitar em ti. E cada vez mais você gerar mais intimidade para com o Senhor. Entende? Então busque a presença de Deus e desenvolva com o Senhor um relacionamento. Para o Espírito Santo habitar em você. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua misericórdia, pelo teu amor sobre nossas vidas, Pai. Obrigada por nos ensinar, Pai, todos os dias o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Obrigada, Senhor, pela sua paciência, pelo seu amor e pela sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós, Pai. Pai, nos ensina a ter mais disciplina, a querer te buscar em espírito e em verdade, desenvolver contigo um relacionamento de intimidade, Senhor. Que a gente não seja dominado pela preguiça, que a gente não seja dominado pelo mundo, mas que nós sejamos dominados pelo teu espírito, pela tua presença, pelo teu amor e pela tua benevolência sobre nossas vidas, em buscar a ti todos os dias, Pai. Que nós fazemos de ti a nossa prioridade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida que é ti, que cada vida venha ter real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser contigo em espírito e em verdade, Pai. Desenvolva contigo um relacionamento de intimidade. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.